Dor com nome. Não houve mal-entendido. Não foi rejeitado. Não esquecido. Dor. Esse era o nome que sua mãe lhe dera. E cada vez que isso era dito, seu começo era lembrado. Mas ele se recusou a se tornar isso. Algo incomum está escondido no capítulo 4 de 1 Crônicas. É uma genealogia. Nome após nome. Geração após geração. Pérez, Esrom, Carmi, Hur, Shobal. Sem comentários. Sem emoção. E então, de repente, o ritmo se quebra. Ora, Jabes era mais honrado do que seus irmãos. Em um capítulo repleto de nomes, um homem recebe uma frase. Por quê? Porque algo em sua vida desafiava as expectativas. As Escrituras nos dizem por que ele foi chamado de Jabes, e sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: porque eu dei à luz com dor. Isso é tudo que nos foi dado. Nenhuma explicação sobre a dor. Nenhum detalhe sobre o momento. Apenas o significado. Em hebraico, Jabes significa dor, tristeza, aflição. No antigo Israel, os nomes não eram meramente decorativos. Eles eram interpretativos. Os pais davam nomes aos filhos com base em circunstâncias, esperanças ou fases emocionais. Os nomes moldam as expectativas. E as expectativas moldam a identidade. Pense nisso por um momento. Se o seu nome significa força, as pessoas esperam resiliência. Se o seu nome significa alegria, as pessoas esperam brilho e luminosidade. Mas se o seu nome significa dor, o que as pessoas esperam de você? Tem algo em você que parece difícil. Azarado. Problemático. Com o tempo, os rótulos se tornam internos. Você para de ouvi-los como sons. Você começa a ouvi-las como se fossem verdades. Eis o que torna isso extraordinário. Ora, Jabes era mais honrado do que seus irmãos. Mais honroso. Não tive mais sorte. Não mais talentoso. Honrado. O que significa, ele não deixou que a expectativa moldasse seu caráter. Antes mesmo de orar, ele resistiu a se tornar aquilo para o qual foi chamado. É aí que a transformação começa. As Escrituras não nos revelam seu diálogo interior. Mas todo ser humano chega a um momento como este: vou aceitar o que me foi dito? Ou devo confrontá-lo? Algumas pessoas vivem a vida inteira rotuladas. Ele não fez isso. E então, ele fez algo inesperado. Ele não questionou o próprio nome. Ele não tentou corrigir a todos. Ele não defendeu sua identidade. Ele orou. Esse é o ponto de virada. Sua oração é breve, mas é ousada. E Jabes invocou o Deus de Israel. O quebra-correntes. O destruidor de grilhões.
não um Deus distante. Não é o destino. Não é uma circunstância. O Deus da aliança. O Deus que reescreve o futuro. E foi isto que ele disse: ó, se tu me abençoasses verdadeiramente. Não se limite a me abençoar, mas que Deus me abençoe verdadeiramente, decisivamente, que seja inegável. Porque quando seu nome significa dor, pedir uma bênção parece rebeldia. Mas ele pergunta mesmo assim. E então ele se atreve a dizer mais: ampliar meu território. Território significava herança. Limites estabelecidos por Deus. A dor diminui as pessoas. Ela faz com que as pessoas tenham medo de sonhar grande. Expanda-me. Estique-me. Recuso-me a deixar que meu começo limite meu futuro. A dor prejudica a visão. O medo diminui a expectativa. Mas ele se recusa a ser insignificante. Ele não está pedindo para sobreviver. Ele está pedindo para prosperar. Então, que a tua mão esteja comigo. Concedei-me a graça de desfrutar da vossa presença, do vosso poder, da vossa autoridade e da vossa orientação em todos os lugares onde eu estiver e em todos os dias da minha vida. Porque a expansão sem a presença de Deus destrói o caráter do homem. Influência sem intimidade corrompe. A prosperidade dos tolos os destruirá. E sem o poder e a proteção de Deus, a prosperidade pode acabar se transformando em pilhagem. Se me aumentares, caminhe comigo. Me dê poder. Guia-me e protege-me. Se me abençoares, sustente-me. Se você prolongar minha vida, ancorar meu coração em ti. E então, a frase mais reveladora de todos os seus pedidos de oração: e livra-me do mal, para que eu não cause dor. Que toda dor que causei a alguém no passado chegue ao fim. Senhor, por favor, substitua a dor pelo prazer em todos ao meu redor, de agora em diante. Aqui está. Aquela chamada dor, recusa-se a tornar-se dor. Ele não vai repassar isso adiante. Ele não reproduzirá nos outros o que lhe foi imposto, o que o marcou negativamente. Ele não permitirá que a dor e o sofrimento se tornem seu legado. É nesse momento que tudo muda. As Escrituras dizem em voz baixa: e Deus lhe concedeu o que ele pediu. Não se ouviu nenhum estrondo de trovão, nenhum espetáculo descrito. Apenas isto. Ele orou. E o céu respondeu. Mas ele compreendeu algo crucial quando orou: que a tua mão esteja comigo. Ele não quer bênção sem presença. Se me fazes crescer, permanece comigo. Se me fazes prosperar, guia-me e fortalece-me.
Isso é maturidade. E as Escrituras dizem simplesmente: então Deus lhe concedeu o que ele pediu. Sem alarde. Sem espetáculo. Apenas uma resposta. A genealogia continua. Mas o céu garantiu que o notássemos. Você não pode se chamar Jabes. Mas talvez algo tenha sido dito por cima da sua cabeça. Não cerimonialmente, mas emocionalmente. Em frustração. Em comparação. Em previsão. E com o tempo, você começou a viver de acordo com essa expectativa. Mas essa história revela algo silenciosamente poderoso. Você não precisa se conformar com uma interpretação negativa do seu começo. Você pode interrompê-lo. Você pode orar contra ele. Você pode pedir com ousadia: abençoe-me verdadeiramente. Talvez você esteja esperando e ansiando pela oportunidade de encontrar alguém que seja espiritualmente muito mais forte do que você para orar por você. Na verdade, existem instrumentos superiores, posicionados e capacitados por Deus, mas essa oportunidade ainda não chegou para você. Ou talvez você já tenha tentado, mas a situação permaneceu inalterada. Chegou a hora de você fazer como Jabes fez. Fique a sós com Deus. Abra seu coração para Ele. Apresente seus pedidos a Ele com humildade e sinceridade. Ele é o Criador fiel. Ele fará com que isso aconteça. Tenha certeza de que havia muitos sacerdotes e profetas fiéis nos dias de Jabes. No entanto, nenhum deles esteve envolvido nesse milagre de mudança de destino que Deus deu a Jabes. Deus fez isso dessa maneira para nos mostrar que Ele pode, e de fato responde, às orações de todos os homens. Só Ele quer que o invoquemos com fé, em verdade, e digamos aos nossos problemas: basta. Chamavam-lhe dor. A história quase o sepultou em uma lista de nomes. Mas o céu parou. Porque um homem se recusou a se tornar aquilo que diziam que ele era. E, às vezes, o futuro só mudará quando você parar de atender pelo nome errado. Inscreva-se no Bible Faith Express para mais histórias bíblicas impactantes, lições que fortalecem a fé e inspiração da Palavra de Deus. Ative o sino para não perder o próximo episódio. Que Deus te abençoe!